pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo, né? No livro de Neemias. Na aula anterior, nós falamos sobre o capítulo 4, né? Que começou a descrever a reconstrução dos muros. E naquele capítulo nós vimos aí que logo no início da reconstrução, Neemias e a equipe ali que estava na obra já teve que enfrentar dois problemas, né? Um problema de zombaria ali, né? Que Sanballat começou junto com Tobias, e depois uma conspiração, né? Então eles tiveram que lidar com esse problema, com esses problemas logo no início da obra. E aí nós vamos para o capítulo 5 hoje, que fala de um outro problema que surgiu durante aquele período. Apesar de ele estar logo ali na sequência do capítulo 4, que fala do início da reconstrução, esse capítulo 5, a gente não pode dizer com certeza que os fatos que estão registrados nele aconteceram logo em seguida àqueles fatos do capítulo 4. Ele dá a entender que foi isso, mas ele também tem uma interpretação de que pode ter ocorrido mais no final do livro de Neemias, ou pode ser um capítulo em que os fatos aconteceram durante todo o período. Eu digo isso porque, se você vê logo no versículo 14 desse capítulo, ele menciona, né, que Neemias governou do 20º ano ao 32º ano do rei Artaxerxes. Então, se ele menciona esse tipo de informação aqui no versículo 14, é como se ele já soubesse que ele terminou a sua atuação como governador no 32º ano. Se ele consegue informar isso no capítulo 5, é provável que esse registro já tenha sido feito durante a... Não foi um registro feito no momento em que aconteceu. Então, a gente não tem muita certeza aí do momento que os fatos desse capítulo ocorreram. Mas, independente disso, a gente pode estudar esses fatos e ver que, além daqueles problemas mencionados no capítulo 4, Neemias teve que lidar com outros problemas tão graves quanto, né? Logo no começo do capítulo, a gente vê que os judeus que estavam trabalhando, né, ali os construtores, além de estarem fazendo coisas que não eram costume deles, como nós já vimos, além de estarem trabalhando com uma mão e com outra mão empunhando armas para se proteger de um possível ataque, eles ainda estavam enfrentando escassez de alimentos, né? Uma fome eles estavam enfrentando. Alguns judeus estavam hipotecando as suas casas para comprar alimentos. Se você não sabe o que é, uma hipoteca é quando você dá o seu imóvel como garantia para conseguir um empréstimo, né? E se você não paga esse empréstimo no futuro, quem te deu o empréstimo toma a sua casa, ou no caso ali o terreno, o que eles tinham, né? Então, eles tiveram que fazer isso. Outro problema que eles também mencionam para Neemias é o empréstimo que eles tinham que... Eles estavam com uma situação de pobreza tão grave que eles tinham que fazer empréstimo para pagar imposto para o rei da Pérsia, né? O rei persa. Então, eles chegaram nesse ponto, eles não conseguiam nem pagar o imposto, eles tinham que fazer empréstimo para pagar esse imposto. E aí, quando você faz esse tipo de situação, se você pega um empréstimo para pagar algo que é básico, você começa a criar uma bola de neve na sua vida financeira, né? Eles também mencionam outros dois problemas graves, que era a escravidão entre os judeus. Os judeus estavam escravizando uns aos outros. E também menciona a questão da usura. Usura é quando você cobra uma taxa alta de juros para um dinheiro emprestado, né? Então,
Os juros é aquele valor, quando você empresta dinheiro para alguém, quando você pega um empréstimo do banco, por exemplo, o banco te dá o dinheiro, mas você tem que devolver esse dinheiro para o banco, não o mesmo valor que foi emprestado. Você tem que devolver o valor que foi emprestado mais uma quantia, que é calculada com base em juros. O que os judeus estavam fazendo aqui, os judeus mais ricos, era cobrando um juros muito alto. Então, quando as pessoas que já eram pobres pegavam dinheiro emprestado, elas tinham que devolver esse dinheiro, essa mesma quantia emprestada, e mais uma quantia alta de dinheiro, porque os judeus estavam cobrando juros muito altos, né, entre eles mesmos, né? Então isso estava gerando um conflito muito grande lá, porque os judeus estavam com a questão de reconstruir os muros, estavam se dedicando as suas vidas, as suas famílias, estavam vivendo com a tensão do plano de Sanbalate para matá-los. Então eles tinham que viver com isso. E ainda por cima eles estavam vivendo com uma questão de pobreza muito grande entre eles. Havia uma diferença social muito grande entre os judeus ricos e os judeus pobres. E isso só piorava a situação, né? A infelicidade, o desconforto, o incômodo, a tensão existente entre os judeus, entre os próprios judeus, para reconstruir o muro, né? E aí, como resposta a esses problemas, o que Neemias fez? Primeira coisa foi convocar as pessoas, convocar os judeus e exigir que os judeus ricos, aqueles que tinham tomado as coisas dos judeus mais pobres, restituíssem isso para os judeus mais pobres, devolvessem isso sem nenhum tipo de recompensa, devolvessem as terras, devolvessem o dinheiro, não cobrassem. Ele chama lá no versículo 11, ele chama centésimo do dinheiro seria 1%, que era provavelmente o juro cobrado, tinha que devolver isso, né? Então ele exigiu que isso fosse feito dos judeus. E os judeus mais ricos acabaram concordando com isso, mas para garantir que isso fosse feito, Neemias promoveu um juramento. Fez com que os judeus jurassem que isso seria feito e chamou os sacerdotes como testemunha para isso, né? De forma que quem descumprisse aquele juramento seria, como diz aqui no versículo 13, na minha versão, né? Seria sacudido e despojado, que é uma expressão que era usada para simbolizar rejeição. Seria uma pessoa rejeitada por toda a comunidade ali de Jerusalém, né? Depois disso, além disso, né, dessas duas atitudes, ele também não só fez com que os judeus tomassem atitudes, mas ele também tomou atitudes, né? Ele deu exemplo do que ele estava fazendo, né? O primeiro exemplo que ele deu é que ele lembrou os judeus que ele, desde que chegou ali em Jerusalém para trabalhar como governador, ele não exigiu o salário que seria de direito do governador, né? A gente pode ver no versículo 15 que ele menciona que os governadores antes dele oprimiam o povo e tomavam, além de pão e vinho, 40 ciclos de prata, né? Que seria uma espécie aí do salário, do imposto dado ao governador. E ele não exigiu isso para ficar ali em Jerusalém para tocar essa obra, né? Ele também não se aproveitou da pobreza dos outros, como diz aqui no 16, que ele não comprou nenhuma terra, né? Esse caso da hipoteca, por exemplo, que a gente mencionou no início, né? As pessoas estavam hipotecando seus terrenos, as suas casas, para poder se alimentar, né? E aí, uma pessoa mal intencionada podia se aproveitar dessa situação e conseguir muitas terras, né? E ele não se aproveitou disso, ele não comprou nenhuma terra, né? Sabendo dessa fragilidade das pessoas. E além disso, ele não só não se aproveitou, né? Como o versículo 18 menciona
que o versículo 17 menciona que ele hospedou muitas pessoas ali dentro da posse do terreno, do governador que lhe era devido, né? Então, com aquilo que ele tinha como governador, com a estrutura que ele tinha, ele sustentou outras pessoas, né? Não ficou só para ele e para a sua guarda. Então ele mostrou o exemplo, ele deu o exemplo, né? Ele exigiu que os judeus corrigissem os seus erros, mas ele mostrou o exemplo de que ele estava fazendo também coisas desse tipo, né? E aí então você vê mais um problema que eles tiveram que enfrentar, né? Durante essa obra. Como eu disse no começo, a gente não sabe se isso essa situação foi exatamente após os fatos do capítulo 4, mas independente disso, é um problema que surgiu, um problema grave que surgiu ali nesse período de reconstrução das obras, do muro. E o que a gente pode aplicar de lição aí para as nossas vidas em relação a esse capítulo 5? A gente pode ver que, assim como Neemias fez, há situações na nossa vida que a gente deve abrir mão, mesmo de coisas que nós temos direito, que aparentemente seriam direito nosso ter, né? Nós devemos abrir mão para ajudar outras pessoas, né? Então, talvez você ainda não tenha se deparado com essa situação, vá se deparar no futuro, mas vai haver situações em que você, de repente, até tem direito de receber alguma coisa, tem direito de ganhar alguma coisa, tem direito de ficar com algo, mas você deve... você sabe que mesmo você estando no seu direito, outras pessoas vão ser muito prejudicadas. Então, numa atitude de amor, né, você deve abrir mão daquilo ali para que outras pessoas sejam beneficiadas, né? Um exemplo básico é quando a gente vai doar alimentos, por exemplo. A gente está nessa campanha da igreja de ajudar as famílias com cestas básicas, enfim. A gente vai doar alimentos. Dependendo de cada caso, de cada família, né? Tem famílias, por exemplo, que não tem muito que doar. Mas tem famílias que doam, por exemplo, o que sobram. Só o que sobra. Ah, não, sobrou isso aqui esse mês, eu vou doar. E tem famílias que resolvem tirar daquilo que eles têm, ou seja, eles compraram, vamos dizer assim, é um direito deles consumir aquilo que eles têm. Famílias que tiram dele, do próprio, né, da própria despensa, não é sobra, e doam para outras pessoas, porque as outras pessoas precisam mais, né? Então, acho que são atitudes desse tipo, assim, que Neemias fez, né? Então, fica aí como lição para a gente, né? Aplicar no nosso dia a dia, e que você possa ter aproveitado aí esse estudo, e até a próxima aula, tá bom, gente? Um grande abraço!